Ok, meus amigos, já voltamos, né? É Ensino Médio, primeira série, Canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, disciplina Química, e nós estamos revisando aqui a parte, vamos falar ainda de mineração, né? Mas revisando, sobretudo, as funções inorgânicas. Tá aí a data de hoje, 7 de novembro de 2022. Bom, na primeira parte da aula falamos dos ácidos e falamos das bases. Ficou só um finalzinho para terminar sobre as bases, que é a nomenclatura. Não é? Nós dissemos o seguinte, que a nomenclatura das bases pode ser de duas maneiras. É quando o elemento possui duas valências. Vamos ver aqui como é que fica. Ó. Tá? Então, além da terminação, você pode utilizar somente para essas bases a indicação da valência livre por algarismo romano. Ó. Tá, aqui você pode colocar hidróxido de ferro 2, que é o mesmo hidróxido ferroso, hidróxido de ferro 3, que é o hidróxido férrico, hidróxido plumboso ou hidróxido de chumbo 2, e aqui o hidróxido plúmbico ou hidróxido de chumbo 4. Então não é errado e é, na verdade, muito utilizada essa nomenclatura, tá, fazendo com que a indicação da valência livre pelo algarismo romano. Essa é a dica, tá bom? Então é importante demais você também saber essa outra vertente da nomenclatura das bases. Na sequência, vamos colocar aí já falar sobre mineração depois aqui, para a gente poder trabalhar a parte de sais e óxidos, certo? Então, para isso, vamos colocar um minutinho aí, por favor. Ok, meus amigos, voltamos, não é isso? E vamos falar um pouco, antes de trabalhar a parte de sais e óxidos, falar sobre mineração, né? E o que tem a ver com as funções? Muitos minérios são formados por óxidos, por exemplo, né? Alguns sais também são derivados de minérios também, tá? Então, a mineração, ela representa uma das importantes atividades econômicas do mundo. Ela é essencial, né, no desenvolvimento, no progresso, mas tem que se fazer, pessoal, com responsabilidade, né? Porque ela prejudica muito o meio ambiente, como nós vamos mostrar aqui também para vocês, tá? A mineração degrada muito o meio ambiente. Então, está associada a itens indispensáveis do cotidiano, né, de todas as pessoas. Itens, por exemplo, os metais, né, que estão direto relacionados com a gente, né? Por exemplo, geladeira, vem tirar do metal para fazer a geladeira. Então, tem muitos materiais usados no dia a dia que vêm da mineração. Só que tem que fazer com responsabilidade, ou seja, garimpos ilegais, por exemplo, é terrível. Né? Nós vamos já mostrar aqui para vocês. Veja bem, olha aí, ó. A mineração é uma atividade que consiste nos processos de, primeiro, pesquisa, né, exploração, extração, beneficiamento, né, de minérios. Beleza? Então, apesar de ser incontestável a importância, né, ao desenvolvimento socioeconômico, é ainda uma atividade realmente que prejudica muito o meio ambiente. Tem os riscos ambientais envolvendo aí
a mineração, tá? Recentemente, né, teve o acidente de Mariana, tá? O estouro de uma represa lá com rejeitos de minérios, Brumadinho, quer dizer, então tem que fazer com responsabilidade. Os garimpos ilegais são terríveis, terríveis mesmo, sob todos os aspectos. Como, por exemplo, aqui, ó. Olha aí, mineração e os impactos ambientais, ó, tá? Então, como eu coloquei aí, ó, apesar de ser uma atividade de extrema importância para o desenvolvimento de um país, a mineração está associada a diversos problemas ambientais, quando a atividade é realizada de maneira incorreta, né? Com falhas no planejamento, execução e fiscalização, nos impactos ambientais causados ao meio ambiente. Então, primeiro, ocorre um desmatamento, né? Degrada todo o ambiente ao seu redor. Tá? Isso tem que ser levado em consideração, como aqui, ó. Essa imagem aí de um garimpo clandestino, olha só, essas clareiras que ficam na floresta aí, ó. Então, os principais problemas provocados pela atividade mineradora são, primeiro, contaminação de recursos hídricos. Por exemplo, nos garimpos é muito utilizado o mercúrio. E o mercúrio é um metal pesado, né? Por meio da formação de lama também dos rejeitos, né? Modificação da paisagem, lógico que vai modificar, tá? Por meio da retirada da cobertura vegetal e as alterações feitas especificamente, né, especialmente com a larva a céu aberto, ou seja, os garimpos a céu aberto, perda de diversidade, de biodiversidade, certo? Poluição sonora, quando essas máquinas estão trabalhando, são muito danosas do termo sonoro, né? Do ar e visual também, né? Favorecendo os processos erosivos e alteração geológica, né? Com a cobertura e a desmatamento, né, para mineração. Beleza? Então vamos colocar um minutinho na tela aí, por favor. Ok, voltamos para falar aí dos impactos ambientais provocados pela mineração, não é verdade? Aí eu coloquei aqui umas questões sobre bases, né, para a gente fazer aqui, tá? Diz o seguinte, ó, assinale a alternativa que representa as bases segundo o grau de crescimento, ordem crescente de solubilidade, ó, ordem crescente de solubilidade, tá? Eu vou fazer essa questão aqui, tá bom? Para a gente dar uma acelerada aqui, olha só. Você tem aí, portanto, tá, as bases quanto à solubilidade. Bases da família 1A são solúveis, 2A pouco solúvel e as demais são insolúveis. Como eu quero ordem crescente, pessoal, a resposta é a letra D. Ó. Tá, o hidróxido de ferro 2, o ferro é da família metal de transição, família 8B. O hidróxido, então é insolúvel. Já o hidróxido de cálcio é família 2A, pouco solúvel. Tá? E o hidróxido de sódio é totalmente solúvel. Então, em ordem crescente, você tem aí uma insolúvel, outra solúvel, insolúvel, pouco solúvel e solúvel. É a ordem crescente. E a única alternativa que vai dar certo aí realmente é a letra D, né? Tá aí, a letra D é a resposta correta. Hidróxido de cálcio, hidróxido de ferro 2, hidróxido de cálcio
e o hidróxido de sódio, tá? Na letra B. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Essa aqui eu vou deixar para vocês, mas vamos ler aqui primeiro. Diz assim, ó. O hidróxido de sódio, que é NaOH, é um sólido branco, cristalino e higroscópico, ou seja, que absorve água, e que possui grande aplicação comercial e industrial. Uma de suas principais aplicações é a sua reação com óleos e gorduras, chamada saponificação, para obtenção de um sal que é usado como sabão, e um álcool que geralmente é a glicerina. Qual é o nome comercial? Quer saber qual é o nome comercial dessa base, certo? Do hidróxido de sódio. Tudo bem? Então vamos colocar aí, por favor, 2 minutinhos. Ok, voltamos, né? Então vamos lá, pessoal, vamos responder aqui para vocês, ó. Amoníaco não é, porque o amoníaco é o NH3, ó. NH3, o amoníaco, certo? Cal hidratada é uma base, só que essa aqui, ó, é o hidróxido de cálcio. Não tem nada a ver com a fórmula ali. O leite de magnésio é o hidróxido de magnésio, ó. Então não tem nada a ver com sódio. A sílica nem base é um óxido, é o dióxido de silício. Então a única resposta correta, pessoal, é a letra D. O nome comercial da soda cáustica, do hidróxido de sódio, é a chamada soda cáustica. Soda cáustica. Perfeito? Então tá aí. E agora vamos falar dos sais, né? Aplicação direta dos sais aí. Vamos ver. Primeiro conceito, ó. Sal é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, né? Dissociação é separando os íons, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, porque se for H+, é um ácido, se for uma base, é o H-, certo? Então representa aí uma substância que em solução se dissocia liberando um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. É o conceito de sais. O importante é a classificação e sua nomenclatura, né? Como, por exemplo, aqui, ó, novamente eu estou colocando, por isso que eu não dei tempo ali no primeiro, eu estou repetindo aqui o conceito e dando uma informação a mais, ó. Então, sal é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação iônica, liberando
tá? Pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. E como os sais são obtidos? Os sais são obtidos a partir de uma reação de neutralização. Ácido mais base vai produzir sal mais água, certo? Então, por exemplo, ácido clorídrico mais NaOH vai produzir sal mais água, certo? Então, ácido mais base vai produzir sal mais água, tá? É uma classificação muito interessante dessa reação. Dizer que os sais são obtidos, sim, através dessa reação. Toda vez que você reagir um ácido com uma base, vai produzir sal mais água, tá? Então, é uma informação muito valiosa e que você tem que fazer um print aí. Vamos colocar um minutinho na tela. Ok, meus amigos? Então vamos agora para a classificação deles, ó, tá? Olha só, classificação muito legal para você entender aqui os sais, ó. Sal normal ou neutro, né? É aquele sal que nem tem nem hidrogênio nem hidroxila, porque foi neutralizado, tá? Sal básico tem hidroxila, porque vem de uma neutralização parcial. Se o sal básico tem hidroxila, o sal ácido tem hidrogênio. Então, o sal básico tem hidroxila e o sal ácido tem hidrogênio. E tem um sal, pessoal, chamado sal duplo. Então, o normal é fazer o sal ter um cátion e um ânion. Então, quando ele tem dois cátions ou dois ânions, ele é chamado de duplo. Nesse primeiro aqui, você tem dois cátions, o sódio e o potássio. O sódio e o potássio, tá? Que é o sulfato de sódio e potássio. O outro você tem dois ânions, cloreto, brometo de cálcio. Então, você tem aí a classificação inicial, uma das classificações importantes, tá? dos sais. Tá? Sal normal, sal básico, sal ácido, sal duplo. Perfeito? Então, uma dica que é na educação. E toda dica nós colocamos aí um minutinho para você fazer um print aí, por favor. Ok, voltamos.
mostrando aí a dica que é na educação. E aqui, pessoal, nós temos as características dos sais, ó, tá? Por serem compostos iônicos, eles têm as mesmas características dos compostos iônicos, lógico, como por exemplo, tá? Eles apresentam o sabor salgado, cuidado que mais de 90% dos sais são venenosos. Tá? Os venenos mais potentes são salinos, são sólidos à temperatura ambiente, cristalinos também, né? E conduzem corrente elétrica em solução, porque ocorre uma dissociação, os íons ficam livres na solução. E apresentam, como todo composto iônico, apresentam um elevado ponto de fusão e ebulição, pessoal. Apresentam, portanto, um elevado ponto de fusão e ebulição. São características marcantes dos sais, sobretudo porque eles são compostos iônicos. São compostos iônicos. E um sal especial, eu queria que vocês soubessem, ó, tá? É um sal muito procurado em questões de vestibular. Uma dica importante. É o sal conhecido como carbonato ácido de sódio, ou também chamado de hidrogenocarbonato de sódio, porém mais conhecido e até mesmo comercialmente mais conhecido como bicarbonato de sódio. É o bicarbonato de sódio, NaHCO3. Por que ele tem de especial para ser cobrado tanto assim? Ele é um sal ácido porque tem hidrogênio, porém tem propriedades básicas. Por quê, professor? Porque esse sal vem de uma base forte e um ácido fraco. Por exemplo, é o bicarbonato que é utilizado para combater a azia. O bicarbonato, apesar de ser um sal ácido, é capaz de neutralizar a acidez estomacal, por exemplo, né? A azia é a acidez estomacal excessiva, né? Porque tem caráter básico. Então, quando você toma bicarbonato, ó, reage com ácido clorídrico presente no estômago, produz NaCl e ácido carbônico. Porém, o ácido carbônico é tão fraco que ele se quebra em CO2 mais água. Tá? Então, produz aí justamente a neutralização. Beleza? Então, bicarbonato de sódio. Como é uma dica importante, vamos colocar um minutinho aí na tela. Bom, então depois dessa dica importante, né, nós vamos prosseguir aqui falando da nomenclatura dos sais. E é muito fácil. Todo sal, pessoal, todo sal, você coloca o nome do ânion seguido do nome do cátion. Por exemplo, NaCl, cloreto de sódio. AgNO2, NO2 é nitrito, nitrito de prata. Agora, o ferro, você pode, no caso é o ferro 2, né? O hidróxido de ferro, carbonato de ferro 2 ou carbonato ferroso, porque o ferro apresenta duas valências, como lá nas bases, né? Ferroso e férrico, tá? Então, mas basicamente é isso. Todo sal, tá? Ele tem sempre assim, o nome do ânion seguido do nome do cátion. Primeiro o nome do ânion, tá? Cloreto, nitrato, carbonato, brometo, tudo isso aí são ânions. Aí você cita o nome do elemento, tá bom? Como assim, professor? Está aqui, ó. Quando o sal, pessoal, tem duas valências, por exemplo, aqui você tem o ferro 2, ó, e o ferro 3.
você pode colocar em algarismo romano também. Pode botar aí, no caso é o cloreto, né? Cloreto de ferro 2, também chamado de cloreto ferroso. Cloreto de ferro 3 ou cloreto férrico. O estânio também tem duas valências, ó. O estânio, assim como o cloro, também tem duas valências. Então, o estânio 2 é chamado, brometo, no caso é o brometo. Brometo de estânio 2 e o brometo estanhoso. E o outro é o brometo de estânio 4 ou brometo estânico. E o ouro, pessoal, o ouro pode ser mais um ou mais 3. Então, vai ser cloreto de ouro 1 ou cloreto auroso, não é isso? E cloreto de ouro 3 ou cloreto áurico. Perfeito? Então eu vou colocar um minutinho para você fazer um print dessa nomenclatura, porque ela é importante. Ok, voltamos, né? Isso para mostrar aqui a nomenclatura dos sais. Aqui nós vamos fazer uma questão direta de sais, né? Uma questão de nomenclatura. Diz o seguinte, ó. O permanganato de potássio, que é o KMnO4, é muito empregado como agente oxidante. Tem usos na oxidação de compostos orgânicos como oxidante leve. Nos laboratórios de química é empregado para oxidar a água oxigenada, na determinação de sua concentração em meio ácido. A reação não balanceada que ocorre com a água oxigenada tá aí. O que ele quer? Ele quer saber o nome desse sal de manganês, ó, formado, que é esse aqui, tá? No caso aqui, pessoal, como o sulfato é menos 2, o manganês é mais 2. Lembrando que o manganês pode ser mais 2 ou mais 4, né? Mais 2 ou mais 4, certo? É o manganês. Então, como vai ser o nome dele? Essa aqui eu vou responder, tá bom? Olha, é o sulfato SO4 é sulfato. Sulfato manganoso, porque o manganês é mais 2 e o sulfato é menos 2. Então, você tem aí o sulfato de manganoso, também pode ser chamado de sulfato de manganês 2, colocando em algarismo romano, tá? Essa é a dica. E esse aqui eu vou deixar para vocês, ó. Um metal M forma um nitrato de fórmula MnO3,2. O sulfato, ele quer saber o sulfeto, aliás, sulfeto desse metal. O sulfato, pessoal, é SO4, sulfeto é só o S, tá bom? Vamos colocar aí, portanto, um minutinho aí, por favor.
Ok, pessoal. Foi entregue ali o nitrato, certo? O sal, para você saber que o metal é mais 2, ó. O sulfeto sempre é menos 2. Então, quando você inverte as cargas, ó, você vai encontrar assim. Aí simplificou. Ficou só MS. Por isso que a resposta é a letra A. Certo? Letra A. Sempre que ele te der um sal, pedir outro, vai pegar a carga do metal. Tudo bem? E aí vamos estudar um pouco agora sobre os óxidos, né, para a gente encerrar essa primeira parte. Primeiro, o conceito de óxido, que é muito fácil. Ó. Óxido é todo composto binário oxigenado, certo? Sendo só binário dois elementos, sendo que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, por isso que ele está à direita da fórmula. Os óxidos, o oxigênio sempre vai ficar à direita da fórmula, em composto binário, como SO3, CO2, N2O5, tá? Sempre o oxigênio à direita, perfeito? Então, composto binário, dois elementos, em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, por isso que o hidrogênio vai ficar sempre à direita da fórmula. É por ele ser menos eletronegativo, tá bom? Menos não, mais eletronegativo que o outro elemento, tá? Por exemplo, o enxofre e o oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo, por isso que ele está à direita. Perfeito, pessoal? Vamos colocar então um minutinho na tela aí. Ok, voltamos, né? Isso para mostrar para vocês aqui agora a classificação deles, ó. Ó, vamos melhorar aqui para vocês, ó. Vai ficar muito legal essa classificação. Os óxidos básicos, pessoal, como é que você identifica um óxido básico? É toda vez que o óxido reagir com água e produzir uma base, ó. Aí você tem um óxido básico. Óxido ácido, toda vez que um óxido reagir com água e produzir um ácido, não é? O óxido anfótico, dois importantes, ó, o zinco e o alumínio. Neutro só tem esses três, pessoal, só tem esses três, que é o CO, NO e N2O. Misto ou duplo é todo óxido que tiver 3 e 4. 3 e 4. Então, se tiver 3 e 4, é chamado de misto ou duplo. Peróxidos são óxidos em que o oxigênio tem NOx-1. O mais famoso dele é o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. E por último, são 7 tipos de óxidos. São óxidos, são chamados superóxidos, é quando o oxigênio tem NOx menos 1,5. O normal é o oxigênio ter menos 2. Se for menos 1 é peróxido, se for menos 1,5 vai ser um superóxido, certo? Então, com isso, vê toda a classificação dos óxidos é dessa maneira, toda. Depois nós vamos falar sobre a nomenclatura deles, tá? Para poder fazer as questões referentes à nossa aula de hoje, tá bom? As questões de óxido, né? Que nós estamos fazendo aí de ácido, de base, já há algum tempo. Perfeito? Então vamos colocar aí um minuto para você fazer um print, porque senão não dá tempo para você copiar tudo. Vamos fazer um print.
Ok, meus amigos, voltamos aí mostrando a classificação dos óxidos para vocês, né? Importante essa classificação, porque a maioria das questões de óxidos é relacionada com a classificação. Mas aqui nós temos para vocês também duas dicas na educação. A primeira dica é sobre os óxidos básicos, né? Os óxidos básicos são responsáveis pelo processo de calagem. Professor, o que é calagem? É a correção do pH ácido do solo. Se o solo está ácido, então tem que neutralizar a acidez utilizando aí a calagem. E como é que é feita? Com óxidos básicos. Os dois principais óxidos utilizados na calagem é o óxido de cálcio e o óxido de potássio, são os mais utilizados, tá? Então você tem aí, por exemplo, o óxido de cálcio mais água dá uma base. O óxido de potássio com água também dá uma base. Então neutraliza a acidez, né, do solo. Principalmente o solo do cerrado, por exemplo, para plantar soja, ela teve que fazer essa calagem, né? Que vem do calcário, né? Do calcário. Então você tem calagem que são responsáveis pelos óxidos. Os óxidos básicos são responsáveis pelo processo de calagem. Isso aí já foi tema até de Enem, tá? A questão de Enem envolvendo calagem. Pode vir na química, até mesmo na biologia, porque lá na biologia não, na geografia, porque eu estudo os solos, né? Beleza? Vamos colocar então 1 minuto na tela para você fazer o print. Ok? Voltamos com essa dica que é na educação. E se tem essa dica da calagem, tem uma também sobre os óxidos ácidos. Olha a dica que legal. Enquanto que os óxidos básicos são responsáveis pelo processo de calagem, os óxidos ácidos são responsáveis pela formação da chuva ácida. Tá? Por exemplo, quando as indústrias, a queima de combustíveis também, libera SO3, tá? Vai reagir com água e produzir o ácido sulfúrico. Ou então NO2, reagindo com água, vai dar ácido nítrico. Antigamente pensava-se que a chuva ácida ficasse restrita só aos grandes centros industriais. Isso não é verdade, porque os ventos atmosféricos acabam levando para as zonas rurais. Aí acidifica o solo, acidifica lagos, riachos, mortandade de peixes, plantas ribeirinhas. Então, tudo são impactos ambientais provocados aí pela chuva ácida. Chuva ácida. Perfeito? E essa é uma dica importante, a questão ambiental também sempre presente no Enem. Apesar de nós estamos aqui no primeiro ano, mas nós estamos já falando de Enem. Porque muitos assuntos da primeira série, são muito cobrados no Enem. Esse aqui é um deles, né? As funções inorgânicas. Perfeito? Então vamos colocar aí também 1 minutinho para você fazer um print dessa dica Canal Educação.
Ok, meus amigos, voltamos mostrando a dica Cané Educação, falando sobre a chuva ácida, que os óxidos ácidos são sim os responsáveis pela formação da chuva ácida. E por último, a nomenclatura dos óxidos, né? A nomenclatura. Então você vai colocar óxido de e o nome do elemento, né? Mas se tiver um oxigênio, você pode chamar de monóxido, 2 oxigênios dióxidos, 3 trióxidos, 4 tetróxidos, e aí vai, né? Como nesse caso aqui, ó. Tem 7 oxigênios, então vai ficar heptóxido de dicloro, não é? CO2, esse é muito conhecido, né? Dióxido de carbono, ou gás carbônico, CO2, tá? Como o oxigênio tem a prerrogativa de se combinar com praticamente todos os elementos da tabela periódica, então nós temos muito óxidos. Óxidos metálicos, não é verdade? Então, vamos lá. Então, para a quantidade de oxigênio, você pode colocar heptóxido, porque tem 7, né? Pentóxido, se fosse 5 oxigênio, tá bom? Mas quando os metais apresentam só uma valência mesmo, você pode colocar só aí. Mas quando tem 2 valências, nós vamos utilizar aquelas mesmas terminações dos sais, tá? Terminação oso e ico. Vamos já mostrar alguns exemplos para vocês, tá bom? Mas antes vamos colocar um minutinho aí na tela, por favor. Ok, pessoal, voltamos, não é isso? E mostrando aqui, ó, quando o metal tem mais de uma valência. Essa tabela nós já mostramos para vocês. A mesma terminação dos sais é a terminação para os óxidos que apresentam 2 valências, ok? Como assim, professor? Tá aí, ó, o cobre, ele pode ser mais 1 ou mais 2, ó. Então, por exemplo, vai ficar cuproso para o menor e cúprico para o maior. O ouro pode ser mais 1 ou mais 3. Ferro, cobalto e níquel, mais 2 ou mais 3. Estânio, manganês, chumbo e platina, mais 2 ou mais 4. Aí você tem que saber, tem que calcular o NOx do elemento para saber qual é a valência. Mas somente esses, porque todos os outros elementos, você coloca óxido e o nome do elemento. Tá? Aqui você pode colocar também em algarismo romano. Como assim, professor? Está aqui, ó. Tá, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Vou mostrar logo os 4, né? Ó, como é que você faz? Você vai colocar assim. Esse óxido, esse oxigênio primeiro aqui, ó, ele vai ser mais 2. Aliás, o ferro, desculpa, mais 2, ó. E aqui, ó, alguns óxidos dá para você perceber logo, ó. Aqui, por exemplo, esse 3 veio do ferro, ó. Então, existe o ferro 2 e o ferro 3. Então, ferro 2 é a menor valência do ferro, é chamado de ferroso. Então, óxido ferroso, ou você pode colocar óxido de ferro 2. O ferro 3 ó, vai ficar óxido férrico ou óxido de ferro 3. Com o chumbo a mesma coisa. Ó. Existe o chumbo 2 e o chumbo 4. Tá? Se for o 2 vai ficar plumboso, ou óxido de chumbo 2. Se for o óxido, o chumbo 4, tá? Vai ficar óxido plúmbico ou óxido de chumbo 4. Então, somente aqueles elementos da tabela é que apresentam essas terminações, tá bom? Então, vamos colocar, portanto, aí um minutinho na tela.
Ok, meus amigos? Então tá aí. A nomenclatura dos óxidos segue o mesmo padrão, né? Para os elementos que apresentam duas valências, você tem que fazer a terminação oso ou ico, ou então indicar em algarismo romano, certo? Essas terminações. Muito bem. Pois agora nós vamos fazer questões. Vamos fazer questões a respeito dos óxidos, certo? Diz o seguinte, ó, o dióxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio são atualmente considerados poluentes atmosféricos. Em relação a esses compostos, é correto afirmar que. Então, qual vai ser a alternativa correta em relação a esses três óxidos? Tudo bem? Vamos lá, vamos colocar 2 minutinhos aí para você fazer a anotação, responder. Eu quero ver a resposta aqui na tela, tá bom? Vamos lá. Ok, pessoal, então voltamos para responder aqui a questão. Vamos lá. Quando ele coloca ali dióxido de carbono, eu vou aproveitar e colocar até a fórmula, tá bom? Vamos colocar as fórmulas aqui, ó. O dióxido de carbono é o famoso CO2, ó. Dióxido de enxofre é o SO2. E o dióxido de nitrogênio é o NO2. Muito bem. Então, o que é que há de comum entre esses óxidos aí, ó? É porque, pessoal, esses óxidos, né, em relação... são óxidos ácidos, primeiro. E todo óxido ácido, ao reagir com água, vai formar ácidos, ó. Por exemplo, se você pegar aqui o CO2 mais água, vai formar um ácido, que é o ácido carbônico, que é o H2CO3. Então, qualquer um desses óxidos que reagir com água vão produzir ácidos. Por isso, eles são classificados como óxidos ácidos. Muito bem. E aqui? O que é que está dizendo aí, então? A questão diz o seguinte: discutem-se ultimamente, os distúrbios ecológicos causados pelos poluentes ambientais, a chamada chuva ácida, né? Um exemplo das consequências da poluição da chuva ácida é a formação de ácido que pode ser obtida a partir da dissolução de certas substâncias na água da chuva. Dentre as substâncias passíveis de formar ácidos, quando adicionada à água, podemos citar. Tá? Eu vou responder essa aqui, ó. Ele está pedindo para você um óxido ácido, pessoal, que vai ser a letra B, ó, SO3. Está aí, ó. SO3 mais água
vai produzir ácido sulfúrico. Então, é o único ácido aí, dentre os listados, que apresentam essa tendência, né, de formar ácidos. E aqui, né, só para a gente acelerar um pouquinho aqui, pessoal, ó, ele quer a classificação desses óxidos, né? Vamos lá. Olha só, vou marcar eles aqui, tá bom? Tá aí, ó. É o óxido de sódio, o óxido de potássio e o óxido de lítio. Ele quer saber a escolha, né, desses óxidos aí, né? Qual o caráter dele? É ácido, é básico? O que é a classificação dele? Ó? Qual a classificação desses óxidos, né? Todos eles são elementos da família 1A. Sódio, potássio e lítio. E elementos, óxidos de elementos da família 1A só pode ser básico, pessoal. Os óxidos básicos são óxidos de metais alcalinos. Família 1A. Todos eles. Ok? Ó. Então, óxidos, se fosse neutro, só seria 3, né? Que é o CO, o NO e o NO2. Certo? Aí o óxido ácido é que se fosse compostos covalentes, como SO2, SO3, aí sim. São óxidos de metais, agora metais alcalinos, todos eles, sem exceção, são óxidos básicos. Porque qualquer um deles, pessoal, que reagir com água, vai dar base. Deixa eu só colocar uma aqui para você, ó. Ó, veja bem. Se eu vou pegar aqui, vamos supor, o óxido de potássio, ó, K2O. Ao reagir com água, vai formar o hidróxido de potássio. Por isso que é utilizado na calagem, né? Vai formar esse aqui, ó. Certo? Vamos só deixar balanceado mesmo. Aqui você tem um 2, né? Ó. Tá? Produz aí o hidróxido de potássio. Então, o hidróxido de potássio é utilizado aí na calagem, né? Potássio é porque ele é básico. Para neutralizar, por exemplo, a acidez do solo, né? A acidez do solo. Beleza? Então tá aí, pessoal, olha, essa aula de hoje foi muito importante porque nós revisamos todo o assunto, né? Mineração, falamos também sobre os ácidos, sobre as bases, sobre os sais e sobre os óxidos. Fizemos um resumo completo, respondemos questões, certo? Sobre essa perspectiva aí de melhorar o teu aprendizado para as provas que estão chegando. Nós teremos provas aí nós vamos ter aí esses assuntos, é lógico que serão cobrados nas nossas provas. Então é preciso justamente mostrar essa vertente aqui de como uma revisão foi feita. Na próxima semana, pessoal, nós vamos trabalhar a questão ambiental, vamos falar de sustentabilidade na química, certo? Uma aula muito boa, né, sobretudo de cidadania mesmo, né? Vamos falar das questões ambientais, meio ambiente relacionado à química. Então, conto com vocês para a próxima aula, tá? Então, até a próxima segunda-feira. Um abraço a todos.